Olá, estamos começando o programa Atos. Eu sou Antônio Gilberto, diretor de teatro, professor, e estou acompanhado hoje dos alunos atores Caio, Rolo, da aluna atriz Camila e Luísa Eduarda. E nosso convidado de hoje é o nosso grande diretor, ator, professor, mestre do teatro brasileiro, Amir Haddad. Amir, é uma honra para nós ter você aqui no nosso programa. A gente quer te agradecer muito você ter aceito o convite da CAL e da TV Brasil. E gostaríamos que esse papo também fosse o melhor possível para você, que gentilmente está aqui conosco nesse nosso programa. Obrigado pelo convite. Espero estar à altura do acontecimento, porque vocês já me botaram numa altura aqui enorme, você já reparou? Eu estou aqui em cima, né? E geralmente boto os diretores nesse lugar. E eu passei a minha vida tentando descer daqui, entende? Para horizontalizar minha relação. Mas você logo descerá para esse plano, vai se juntar aqui a nós. E eu gostaria que você nos dissesse por que é necessário que o teatro vá para a rua? Antônio Gilberto, é uma pergunta que eu entendo, né? Porque eu fui fazer teatro de rua, o teatro não está naturalmente na rua, mas o teatro não nasceu no espaço fechado. Não foi o teatro, o edifício, que inventou o teatro. Entende? Então, o teatro não foi inventado pela arquitetura, o teatro não foi inventado pela dramaturgia, o teatro não foi inventado pela cenografia, entende? O teatro antecede a tudo isso, entende? Se tem uma coisa que inventa o teatro, é o ator. O ator é que é o inventor do teatro. E o ator nunca precisou de um espaço fechado para representar. Pelo contrário, as grandes manifestações populares, públicas, eram que davam ensejo ao ser humano botar para fora esse seu lado expressivo, histriônico e essa coisa toda. Então, o teatro é uma atividade pública, é uma atividade que nasce nos espaços abertos. E eu costumo chamar o meu teatro de arte pública, mas todo teatro é arte pública. E, de uma maneira geral, sempre esteve em contato com a população, sem discriminação de nenhuma espécie, embora às vezes servisse ao palácio, às vezes servisse a uma sala da burguesia, entende? Muitas vezes nas estradas, nas ruas e tudo isso. Os atores da comédia dell'arte nunca tiveram um teatro, né? Eles, depois de 250 anos, no declínio já da comédia dell'arte, durar 250 anos, é coisa, hein? Sem teatro, sem texto e sem televisão para apoiar eles, né? Então, eles daí são recolhidos pelo teatro italiano e passam a trabalhar dentro das salas. Tem uma peça do Carlo Goldoni. O Goldoni era um autor italiano apaixonado pelos atores da comédia dell'arte. Tanto que ele escreveu muitos textos para os atores da comédia dell'arte e ele recolhia os atores da comédia dell'arte. Ele tem uma peça que chama o Teatro Cômico, que é justamente o momento em que os atores da comédia dell'arte começam a ser recolhidos das ruas e trabalharem nos espaços fechados, porque já tinha acabado esse período, esses 250 anos, um quarto de século, já estava na decadência. Os atores já se repetiam, já não tinha tanta força mais, e já começavam a emergir as salas dos teatros públicos, que a burguesia, né, protestante estava fazendo como os seus templos, o lugar da palavra. Ele conta a história de um diretor de teatro apaixonado pelos atores da comédia dell'arte, que está montando uma peça num teatro fechado com os atores da comédia dell'arte. Então, ele tem dificuldade. Por exemplo, o Arlequim começa a conversar com a plateia, a falar o texto dele voltado para a plateia. Ele fala: não, Arlequim, isso você não pode mais fazer. Eu falo: como não posso fazer? Não posso falar com ele? Não, não pode. Não pode, porque aquela gente que está sentada ali não quer ser incomodada. Então,
você não pode falar com ele. Eu falei, então como é que eu faço? Ele falou, Arlequim, imagina que tem uma quarta parede aqui da tua frente. Eu acho que é a primeira vez que aparece o termo quarta parede na história do teatro. E o Arlequim fala, mas se eu quiser fazer uma parte, para onde eu falo? Ele falou, faz assim, ó. E pronto. Então, você vê aí um fechamento de um teatro que, durante 250 anos, esteve nos espaços abertos. Entende? E depois foi para os espaços fechados, para os teatros públicos, porque iam para as salas dos reis, não eram teatros, eram espaços que eles podiam usar à vontade, não é? E, eventualmente, as hospedarias, os pátios das hospedarias, as quadras de tênis que os franceses usavam como teatro, mas não tinha teatro, até a formação do chamado teatro público, que é o teatro italiano. Então, isso tem 300 anos. Então, da mesma maneira, de 250 anos, os atores de rua serem recolhidos pelo teatro e de 300 anos depois, os atores do teatro saírem para a rua, não é nada excepcional. Não é nenhuma arrogância, não é nada, não é nenhum atrevimento. Politicamente é importante porque discute questões importantes de mercado, de produto artístico, de relação com a plateia, com o público, essa coisa toda. Mas não acho que é uma coisa rara. Eu queria saber qual é o maior desafio do ator? Ô, Luísa, para o ator tudo é desafio. Não tem, eu sou ator. Tem nada mais frágil, mais inseguro, mais patético do que nós atores, né? Somos uma folha ao vento. Não somos nada, indefesos, frágeis, facilmente derrotados. Pode ter uma plateia de 1000 pessoas. Se um estiver dormindo, aquele te derruba. Você fala, você viu, tinha o cara dormindo lá na última fila, entende? É ele que você vai ver. Então, nós somos muito, muito, muito frágeis mesmo. O maior desafio do ator apesar de achar que não é lá essas coisas, apesar de estar inseguro, apesar de tudo que a gente sente quando é ator, está em cena, é se deixar devorar. Amir, o que você precisou deixar para trás? Os anos. Um ano depois do outro. Eu nunca fiz outra coisa na minha vida. Eu só fiz teatro na minha vida inteira. Eu tenho 82 anos. Comecei a fazer teatro com cerca de 20 anos. Eu nunca fiz outra coisa na minha vida. Você acredita isso? E não é aquela coisa, o meu chamado, o teatro me chamou, eu fui arrastado pela minha vocação. Não foi nada disso. Eu gostava de teatro, ia numa escola muito boa, um colégio secundário estadual de primeiro nível, e eu conhecia bons poetas. Teve um espetáculo no pátio do meu colégio que me deixou fascinado. Cheguei lá no colégio de noite, estava montado um palco. Eu falei, o que é? Vai ter teatro? Eu falei, caramba, eu era um garoto do interior, vindo estudar em São Paulo. Aí começa o palco, começa lá, era uma mulher e 2 palhaços, o Sérgio Brito e a Eva Vilma. Amir, como é que você vê a passagem do tempo? Você lá de Guaxupé? Guaxupé. O menino de Guaxupé até o homem de teatro, 82 anos depois. Como é que você vê a passagem do tempo? Como é que você vê a passagem do tempo, né? Parece os filmes, 68, 69, 37, 40, 48, os anos passando assim, né? E é uma coisa que eu te garanto, não é mais assim que eu vejo a passagem dos tempos. Para mim, o tempo não é assim. Para mim, o tempo é assim. O tempo é assim. Presente, passado e futuro é tudo igual. Mas na hora que eu fiz 80 anos e entendi isso, eu recuperei um menininho lá no primeiro ano da escola primária declamando uma poesia no pátio da escola no dia 7 de setembro. E era exatamente a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Eternamente velho, eternamente jovem.
entende? E é essa a questão principal nossa no mundo, no planeta. Amir, qual ausência se faz mais presente? Essa é muito difícil, a ausência mais presente. Eu não tenho nenhuma ausência. Eu tenho ausência de amigos. Eu tenho saudades do Sérgio Brito, eu tenho saudades do Augusto Boal. Eles me fazem falta, porque eu vou ficando uma voz solitária, única, pertencente a uma geração quase que em vias de extinção. Hoje não tem mais nada. A minha companheira, que lá que se agarra na outra, é a Fernanda Montenegro, que eu sei o que ela significa para mim e ela sabe o que eu significo para ela. Entende? Então, essas ausências são poderosas, mas se você prestar atenção, ainda é muito nova. Mas quando você viver bastante, você vai ver que viver muito é colecionar ausências. Amir, nós temos um quadro no nosso programa em que pedimos ao nosso convidado que dê uma dica para os nossos alunos atores e para os espectadores sobre uma obra que ele considera importante, que foi marcante para você. Um livro, pode ser um filme, uma peça de teatro, um texto de teatro, enfim, uma obra que foi marcante na tua trajetória. Rapaz, o teatro tem muitos livros legais e importantes. Desses muitos, eu li uns 2 ou 3. Então, não precisava ler todos eles. E posso dizer o nome de um deles, mas eu quero falar uma coisa. Eu aprendi muito de teatro lendo o João Saldanha e o Armando Nogueira. Entende? Eles sempre foram muito interessantes para mim que queria fazer teatro. E o futebol, que é um grande espetáculo popular, sempre teve um fascínio muito grande para mim como diretor de teatro. E como espetáculo que eu faço, o futebol que eu jogo na rua. Entende? Os meus atores são jogadores, eles têm as suas posições, mas eles não têm jogadas marcadas, uma ou outra, mas diariamente é um jogo. Então, o João Saldanha e o Armando Nogueira, que eram excelentes escritores, homens interessantes, inteligentes, sempre eu li esses dois com mais interesse do que qualquer livro do Stanislavski. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos à nossa conversa com Amir Haddad. De volta com o programa Atos, hoje tendo como convidado Amir Haddad. Amir, Oi. Chegou o momento em que sempre pedimos ao nosso convidado do programa para olhar para esta câmera e dizer que pessoa foi marcante na sua vida, na sua carreira. Citar uma. De cara me veio o nome do Sérgio Brito. De cara. O Sérgio Brito foi muito meu amigo, uma pessoa muito linda. Eu sempre tive uma admiração grande por ele. Trabalhamos junto muitas vezes. Ele era galã das matinés de quinta-feira nas peças em Copacabana. E eu tirei a roupa dele, abri a roupa dele, ele botou a barriga para fora, apareceu seminu fazendo tango, foi um grande trabalho dele. Então, ele deu um salto como ator fantástico e ele me é muito grato. Mas eu sou muito grato a ele também, porque
eu era um diretor iconoclasta, um jovem diretor com um grupo de teatro experimental, trabalhando no Museu de Arte Moderna, entende? Querendo derrubar o mundo. E ele já era um diretor e um ator famoso, e eu muito jovem, um diretor promissor, mas muito jovem, e ele foi lá me chamar para dirigir a companhia dele. E eu achei um gesto de coragem muito grande dele chamar um garoto como eu para dirigir, mas ao mesmo tempo fiquei admirado da vontade, da generosidade dele. E, por outro lado, me deu uma chance de experimentar essa estrutura do teatro empresarial que eu desprezava mesmo. Eu desprezava totalmente, falava, não quero ir por aí. Mas eu não conhecia. Então, ele me deu a chance de entrar em contato com esse mundo do teatro oficial, do teatrão, do teatro empresarial, e foi muito importante para mim ascender por aí. Bem, agora um momento muito especial do nosso programa, que é quando convidamos o nosso entrevistado que conte uma história que nós não sabemos se ela é uma história real ou se ela é uma história inventada. Só você saberá disso. Depois, o nosso espectador, após assistir o programa, poderá consultar o site do Atos e lá ele irá descobrir se o que você vai nos contar agora é real ou foi inventado. Me chamaram para dirigir uma peça nos Estados Unidos. Eu era um jovem diretor da Ford Foundation e falei assim, não quer dirigir uma peça aqui da Escola de Teatro aqui da Universidade da Geórgia? Eu, da hora, falei, claro que quero. E sabe o que eu peguei? A Compadecida. Entende? Com o Cristo Negro. Só foi apresentar, eles me devolverem a peça e eu ir embora. Vocês podem descobrir se a história que o Amir contou é real ou inventada acessando o site do programa, logo após a exibição. Amir, a gente queria convidar você para se juntar a nós e descer aqui para o plano do palco. Antônio Gilberto, eu queria dizer que se você não me convidasse, eu ia descer. Muito bem. De qualquer jeito. Ótimo, ótimo. Bem, agora o Amir vai propor um exercício para o grupo de atores, alunos da CAU, dentro da linha de trabalho dele, que é uma linha que trabalha com o coletivo no teatro, não é? Então, Amir, os atores são seus. Eu queria dar uma explicação antes. Eu já fiz muito esse tipo de exercício em estúdio de televisão. Só quero lembrar vocês que teatro é espaço e relação. Não há teatro fora do espaço. Teatro é uma arte do espaço. Então, eu ofereço aos atores a coisa que eles mais precisam e que é a mais difícil de resolver, que é a liberdade. Os americanos dizem, com o realismo psicológico, que interpretar é a capacidade de reagir a estímulos imaginários. Eu acho meio onanista essa coisa. Entende? Já eu digo assim, que representar é a capacidade de reagir a estímulos verdadeiros. Tá bom? Então, vamos botar aí. Vamos botar uma música. Vocês estão livres, o espaço é de vocês. E estabeleçam os jogos que vocês quiserem. Não tem certo, não tem errado. O bom mesmo é o que eu falo depois.
Amir, o que você achou? Ninguém começou a fazer teatrinho, ninguém fez caras de boca, ninguém inventou personagem. Então, isso é muito bom. A pior coisa quando você manda fazer um exercício de teatro, as pessoas começam a fazer teatro. Né? Fala, você está louco, não mandei fazer teatro. O que você quer que faça então? Teatro. Mas não é para fazer teatro. Né? Então, vocês não fizeram teatro. Fiquei surpreendido, achei muito legal. Várias outras considerações que poderiam ser feitas não caberiam aqui, dadas as condições minimalistas de trabalho aqui. Vale a pena só relevar que esse espaço aqui, do tamanho que ele é, do jeito que ele está, para o chamado teatro tradicional, ele é ótimo. Mas para o teatro que eu faço, o teatro dos espaços abertos, dos grandes espaços, o teatro de grande horizontalidade, o teatro que dispensa qualquer recurso técnico, que vive exclusivamente do ator, seu corpo e a relação dele no espaço com o outro, esses volumes todos igual no futebol, esse daqui não é o lugar muito adequado para demonstração do tipo de trabalho que eu faço. Eu faço o teatro dos espaços abertos, mesmo que se fosse dentro do teatro fechado. Mesmo que se fosse aqui na Sala Sérgio Brito, o meu teatro ia vazar. Ia vazar para todo mundo. Ele não se circunscreve. Ele vaza, ele vai. Então, dentro das condições que a gente tem, eu fiquei muito bem impressionado com vocês quatro. Muito legal mesmo, gostei. Trabalharam, se relacionaram, tiveram contato com o outro, tiveram contato físico, não procuraram ser. Ser é a pior coisa que tem, estar é que é a coisa essencial. E vocês estiveram aqui, entende? Então, estando, tudo pode acontecer. Geralmente, o ator quer ser. Aí ele não conjuga o verbo estar. O verbo estar é o verbo básico da vida, da existência, de tudo. E do teatro, então, é essencial. Nada será se não estiver. Então, é primeiro o ator, depois dele vem tudo. Mas o ator tem que estar ali inteiro. A gente quer te agradecer demais a tua presença no Atos. Foi muito rico, não é? Tudo que você trouxe como informação, como depoimento de vida desse grande artista que você é. Então, receba o nosso carinho, a nossa gratidão pela sua presença e por tudo que você tem feito pelo teatro brasileiro. Eu que agradeço, doutor Gilberto. Eu quero logo me transformar numa lenda viva antes que eu morra. Você já é.